Saudações, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Comissão Política. Nesta quinta-feira, iremos analisar aqui as propostas do pacote legislativo atinente à comunicação social. É um pacote que tem estado neste momento em auscultação pública, que visa essencialmente fazer reformas daquilo que é o mercado da comunicação social e também em relação ao estatuto dos próprios jornalistas. É uma iniciativa que tem sido levada a cabo pelo Gabinete de Informação da BINFO, mas também conta com a participação do MISA Moçambique, mas também do Conselho Superior da Comunicação Social. Nós, como MBC, lançamos este debate, o primeiro, mas esperamos fazer mais 2 debates em torno desta questão. E para esta noite, como debate inaugurar em relação a esta matéria, tenho cá comigo aqui no estúdio da MBC o Dr. Ernesto Nhanal, que é representante aqui do MISA, e também tenho a doutora Silvia Nhaduati, que é do Gabinfo, a quem já agradeço aqui a presença das duas ilustres figuras aqui, e eu com elas queremos fazer aqui esta análise desta proposta. Começo mesmo para a doutora Silvia. Doutora, iniciou esse processo da auscultação e parece que há setores, digamos assim, que manifestam alguma, digamos, não estão muito confortáveis com algumas disposições que são colocadas na lei. Nós queremos fazer aqui um debate informado, essencialmente, esclarecedor. E a questão que eu queria colocar mesmo, essencialmente, este pacote, o que é que de novo traz em relação, digamos assim, à lei de imprensa que está em vigor neste momento? Muito obrigada, Belmiro. Boa noite aos telespectadores do MBC TV. Cumprimentar o meu colega Nhanal, parceiro neste processo de elaboração das propostas legislativas, parceiro do Gabinete de Informação. Agradecer também o convite para participar aqui neste debate. Este é um processo de revisão de leis estruturantes para o setor da comunicação social e estamos a falar de uma lei de imprensa que está em vigor há mais de 30 anos, num contexto completamente diferente daquele em que vivemos hoje. Foi feito o lançamento do pacote legislativo da comunicação social, Belmiro, a 18 de agosto, que ela integra a proposta de lei da comunicação social e a proposta de lei da radiodifusão. A proposta de lei da comunicação social dizia, ela revoga a atual lei de imprensa em vigor, a lei número 18/91 de 10 de agosto, excetuando, obviamente, o artigo sobre o capítulo que regulamenta o Conselho Superior da Comunicação Social. O que é que temos de novo neste pacote legislativo? Iria fazer uma junção das duas propostas. Primeiro temos o alargamento do âmbito. Pretende-se que este pacote seja mais moderno e atualizado para o sistema atual tecnológico, a nossa modernização política e social também. Por conta disso, alargou-se o âmbito para os meios digitais, a regulamentação do ambiente tradicional vai ser o mesmo e convergir com o ambiente digital. É o que se pretende com esta proposta de lei. Tem também a introdução da carteira profissional e do estatuto do jornalista com caráter de lei. A carteira profissional que foi proposta ou trazida pela classe socioprofissionais dos jornalistas. Lá tem a previsão da necessidade de obrigatoriedade de ter a carteira e a criação também do estatuto do jornalista e do código deontológico. Instrumentos até então inexistentes no sistema jurídico. A previsão também da criação de uma autoridade reguladora da comunicação social. Pretende-se que seja uma entidade independente, livre de qualquer ingerência e que faça uma regulação técnica ou que assegure a componente técnica da área de comunicação social. A radiodifusão também introduz, neste ambiente digital, uma modalidade de licenciamento dos órgãos de radiodifusão através de concurso público, um ambiente totalmente diferente do que temos vivido
nos dias atuais. Ela introduz horários de família, introduz uma cota de programação de percentagem para conteúdos nacionais que propõe-se que seja de 80%. Então, é basicamente estes pontos novos que são novidade para o nosso ecossistema da comunicação social. Do ponto de vista do Gabi, não há aqui necessidade desses receios, esse bicho-papão que está a trazer aqui, tipo, esta lei, digamos, pretende amordaçar a comunicação social, pretende amordaçar o jornalismo. Não é nada disso. Visa essencialmente modernizar o quadro legal dentro de uma legislação inteira. Claramente, Belmiro, é importante deixar claro que estas propostas não ameaçam a liberdade de imprensa nem a liberdade de expressão, nem têm esse objetivo. Antes, pelo contrário, reforçam estas liberdades. A intenção mesmo é construir um sistema mais claro, mais justo, mais moderno, onde haja mais proteção ética, onde haja incentivo ao pluralismo e melhor fiscalização das práticas prejudiciais à comunicação social. Nunca vai vai se criar um pacote legislativo com intenções de interferências políticas ou qualquer outra que, infelizmente, alguns artigos que se calhar não estão bem claros na proposta estão a levantar. Doutor Yana, coloco assim a mesma questão. Acho que há um consenso geral de que esta indústria, do ponto de vista de lei, está completamente desfasada com aquilo que foram os desenvolvimentos, sobretudo tecnológicos, mas também o bom que se verificou no mercado da comunicação social. Neste momento, não há dúvidas de que operamos quase numa meio selva. A questão que eu coloco assim, doutor Nhanala, é este pacote suscita alguma preocupação em especial ao MIS? Boa noite, Zé Belmiro. Deixa-me saudar aos telespectadores do canal MBC. Também saudar a minha colega, amiga, a doutora Silvia, que temos vindo a interagir juntos ao longo deste processo de auscultação. Pronto, o MISA, como sabe, é uma organização que tem como objetivo principal garantir que haja um ambiente caracterizado por liberdades de imprensa, de expressão. E um dos pontos fundamentais para nós é garantir que o país tenha um quadro legal que promova e garanta essas liberdades. E o nosso olhar sobre as propostas, e mesmo na lei anterior, era no sentido mais progressista, isto é, já tínhamos pontos que vínhamos reclamando que a lei anterior devia olhar para elas, por exemplo, a questão de melhorar o quadro de garantias do exercício da profissão dos jornalistas, a questão dos crimes de abuso das liberdades de imprensa, que é uma tipificação penal introduzida no quadro desta lei. E também temos a questão que nós reclamamos sempre de que, devido à influência do contexto do Estado Único, de um quadro de leis de segredo de Estado e por aí em diante, a maneira como essas questões são definidas no contexto dos Estados de Partido Único são muito protetoras, e aquilo que chamam de figuras de Estado estendem até a figuras privadas que são dos partidos políticos. E se for a notar, esta noção prevalece e prevaleceu na lei de imprensa em vigor. E há um instituto que a lei introduz, que é o de não apresentação da prova de verdade de factos em situações em que o chefe de Estado leva um determinado jornalista por se ver lesado com as suas publicações. E nós achamos como MISA que este tipo de figuras, por exemplo, em parte colocam em causa o dever e o direito que os jornalistas têm no quadro do seu trabalho em democracia, que é de escrutinar o trabalho do chefe de Estado. Isto é, mesmo que seja verdade, no âmbito desta lei, e isto continua nesta nova proposta, o chefe de Estado, bastante entender, pode levar o jornalista
ao tribunal e o jornalista não tem que provar se é verdade ou não. Então, achamos este tipo de disposições. Mas não é só isso, como eu disse, nós como MISA vamos monitorando as leis que regulam e já vínhamos com certas reivindicações. E o que nós estamos a fazer nesta proposta de lei é, de facto, contribuir com as nossas análises para que ela se aproxime aos padrões, e nada é perfeito. E nós temos, de facto, nossas reivindicações em relação a este draft. Estamos a trabalhar com o Gabinf. Posso mencionar alguns pontos. O primeiro ponto, logo nas definições. Como disse, esta lei vem regular um ambiente novo que deriva dos desenvolvimentos tecnológicos que marcam o que nós chamamos de digitalização. E, ora, a digitalização, o que trouxe foi a possibilidade de descentralizar o espaço público mediático. Isto é, não só as empresas de comunicação social passaram a ter este poder de produzir e disseminar informação através das plataformas, mas nós encontramos aqui uma descentralização deste acesso, o que faz com que não só os jornalistas estejam a usar esses mesmos meios, mas também cidadãos, organizações cívicas, e a definição que é colocada ao se endereçar a este ecossistema acaba abrangendo como objeto de regulação, na maneira como ela é colocada, outras entidades que não são necessariamente jornalistas. Ora, em matérias de direitos humanos, quando a regulação impõe a entidades individuais e organizações cívicas iguais deveres e obrigações regulatórias que deviam ser só de jornalismo, acaba infringindo um espaço que é cívico. Deixa-me só esclarecer. As regras de operação da MBC, mesmo no seu registro, são regidas na ideia de que vão operar um sistema profissional de produção. É por isso que o Estado exige mais deles. Seja do ponto de vista de condições de registro, tem que ter estatuto, tem que contratar profissionais que passam pela formação. Aliás, esta é uma das inovações desta lei. Então, ao se estender isto a outras entidades que não são profissionais, por exemplo, se nós deixamos em aberto que a lei abrange, por exemplo, um blogueiro. O blogueiro, ao escrever o seu texto, escreve para um grupo de indivíduos privados e, ao lermos um blogueiro como sociedade, partimos do princípio de que ele está a se expressar de forma livre e não é exigido que, no seu processo de articulação, tenha certos níveis de padrão de processamento de informação que seria exigido a um jornalista. Então, as responsabilidades do jornalista são ainda mais maiores por operar num ambiente institucional e um ambiente em que se parte do princípio de que o público e cidadão espera sobre aquelas entidades uma informação que é processada em trâmites de interesse público. Diferentemente de alguém que escreve e participa, esse indivíduo tem menos obrigações e tem maior margem de liberdades em termos da maneira como ele se expressa. Então, penso que não é uma questão, neste ponto, não é uma questão necessariamente intencionada, tem a ver com a maneira como se captou a definição e, uma vez a definição ter sido colocada nesses termos, acaba incorrendo a vício de afetar certas áreas de liberdades que são mais de âmbito individual, sob o ponto de vista de participação, e não necessariamente de um espaço mais profissional que é o jornalismo. Este é o primeiro ponto. O segundo ponto importante que foi uma evolução, mas eu acho que carece de debate. A questão da regulação. Nós dizemos que em 2021 nos levantamos para dizer que a lei não tinha que passar no Parlamento. De facto, fomos ouvidos porque o modelo que estava a ser proposto da entidade reguladora não era independente. E, de facto, o governo acolheu. Espero que mantenha este acolhimento
na escada do processo de construção deste draft. E temos uma entidade agora independente. Falta-nos ver como é que, a nível da lei, e este é um outro ponto que eu acho que é fundamental, sem termos acesso à proposta da lei para o debate, eu acho que a lei do regulador devia ser objeto de debate, por uma razão muito simples. Não sabemos como é que este artigo... Deve vir acompanhado deste pacote. Para vermos como é que o Estado está de forma a operacionalizar esta independência que introduz. Porque o risco de a lei não passar pelo debate público, uma vez estarmos a participar neste processo agora. Eu entendo o que se diz, mas é importante que... A mesma coisa não dizemos da carteira profissional, mas, sob o ponto de vista do regulador, um dos pontos que nós levantamos é a Constituição refere-se que o Conselho Superior de Comunicação Social é uma entidade que zela pelo exercício das liberdades de imprensa e de expressão, não é? Ora, toda atividade que é regulada por esta lei, no fundo, ela versa sobre as liberdades de imprensa e de expressão. E, no número 2 ou 3, deixa claro que o Conselho é órgão de consulta no processo de registro, mesmo que não seja expresso. Ora, os pontos que se colocam é que, pode não ser direto, eu entendo as reivindicações e as colocações dos juristas, eu não sou jurista, de que eles referem que a regulação tem que ser uma ação expressa, taxativamente expressa, a nível da Constituição. Mas se nós olharmos para estas provisões e os direitos que são dados ao Conselho, são fundamentalmente para ambrelar e proteger como é que essas liberdades e direitos de exercício dos direitos de liberdade de imprensa e de expressão devem ser exercidos. E que a lei podia estender de forma clara essas funções do Conselho Superior de Comunicação Social. Este é o ponto, primeiro ponto. E segundo, sendo o Conselho órgão que tem algo a dizer no processo de registro, introduzindo-se uma nova entidade reguladora, porque esse é o texto constitucional, que deixa claro que o Conselho tem uma palavra no processo de registro. E uma das funções fundamentais do regulador será garantir o registro dos órgãos de comunicação. A questão que nós colocamos é, irá a lei ordinária sobrepor-se a uma demanda constitucional? Ou a lei ordinária devia estender e clarificar a demanda constitucional? Do vosso ponto de vista, a Constituição criou já um órgão regulador. Era simplesmente transformar, digamos assim, através de uma lei ordinária, colocar as competências, digamos, no quadro da regulação, cabe ao Conselho Superior A, B, C, D. É o nosso entendimento e ainda a crescer. Sim. Se nós olharmos para a economia, eu concordo com o chefe de Estado, por exemplo, quando ele diz que temos muitas entidades redundantes no nosso país. E olhando para a economia da gestão institucional, do nosso entender, não faz sentido manter-se, como disse a doutora Silvia, mantém-se o artigo que cria e introduz atribuições do Conselho Superior. Acredito que isto vai nas disposições transitórias, né? Que esta lei nova revoga menos aquele artigo. Okay? Então, significa que mantém certas funções que vão ser atribuídas à nova entidade reguladora. Esse é o ponto. E o segundo ponto que nós colocamos é como é que este novo órgão regulador vai garantir ou vai interagir com o Conselho Superior, sendo que os dois têm um papel fundamental a dar. Outro ponto que nós colocamos na nossa argumentação é se nós damos atribuições de regulação a uma nova entidade, essa regulação vai ser no âmbito do exercício das liberdades de imprensa. Por quê? A regulação técnica já é feita pelo INCM e o INTIC, porque nós temos dupla regulação de tecnologia. Para o transporte radioelétrico, que é o INCM, e o ciberespaço, que é o INTIC.
Então, essas formas de regulação já estão a ser feitas. A única forma que ainda não está prevista é a da liberdade de imprensa, que é esta que a Constituição diz que quem garante é o Conselho Superior. Então a pergunta é, este novo regulador vem fazer o quê? Doutora Silva, qual é a sua opinião com relação? Já para começar a matéria, já há um debate mais específico. Em relação a essa questão dos órgãos de regulação, como é que vão se articular o Conselho Superior de Comunicação Social, que de facto é um órgão de previsão constitucional, o que significa que não pode de forma alguma ser revogado por uma lei ordinária, mas teremos o Conselho Superior, teremos esse novo autoridade e temos também algumas atribuições do próprio Gabinete de Informação. Como é que isso vai funcionar? Bom, a criação da Autoridade Reguladora da Comunicação Social tem em vista preencher um vazio. Hoje temos sim o Conselho Superior, que é um órgão com dignidade constitucional, mas apenas com poderes consultivos e consultivos de disciplina. Mesmo a nível da disciplina também. Mesmo a nível da disciplina, assim, de fato é questionável se por via de uma, porque a Constituição é clara, atribuiu estes dois poderes. É questionável se por via de uma lei ordinária podemos dar mais poderes à entidade ou não, porque dando poderes de regulação, com poderes de regulador que se pretende, poderes de sancionamento que se pretende, de fiscalização que atualmente estão no cabinfo, questiona, será se pode a lei ordinária dar mais poderes daquelas que a Constituição deu? A Constituição, de forma expressa, deu as competências. Delimitou o âmbito de atuação do Conselho Superior. É interessante o que o colega Nhanali trouxe sobre o registro ou o licenciamento dos órgãos atualmente. Está estabelecido que o Conselho Superior emite parecer sobre os pedidos de registro, de atribuição de licença. Como é que ela vai emitir parecer e ela mesma vai atribuir a licença? Vai emitir parecer para que entidade? Para si mesmo, e ela mesma, sendo o regulador, vai atribuir a licença. Então é preciso vermos também essas componentes, porque atualmente o Gabinete de Informação tem competências de registro e licenciamento, mas para tal carece de parecer prévio do Conselho Superior, e essa articulação está a ocorrer sem nenhum problema. Então hoje temos um Conselho Superior que é um órgão consultivo, mas falta a nível do ecossistema da comunicação social um órgão técnico com poderes mesmo de regulação, como acontece em muitos países. Por conta disto, a proposta da Lei da Comunicação Social não elimina o Conselho Superior. O que se pretende é que os dois órgãos complementem-se e não compitam. Garantiremos que não haja sobreposição de funções, nem concentração de poder na autoridade reguladora, que também é uma questão que foi muito levantada neste processo de fundação. Alguns poderes que neste momento estão adstritos ao Gabinfo passam para essa autoridade reguladora. Criando-se, aprovando-se a proposta de lei da Comunicação Social, assim como ela está, o Gabinfo vai perder sim competências de licenciamento e fiscalização para esta nova entidade. E continuamos com o Conselho, como ele está. E continuamos com o Conselho, sim, vão complementar-se. Veja que o texto constitucional estabelece que ele possui poderes de funções de disciplina e consulta, com vista a assegurar a liberdade de imprensa, os direitos de resposta, os direitos de antena. Então, esses pontos estarão lá. Nhanali. A minha questão retórica em direito, que é quid jus, já comecei a formular. E acho que os constitucionalistas deste país estão perante um caso que devem, de fato, resolver. Dois pontos importantes. O primeiro, simples, irá um órgão, uma lei ordinária, instituir um órgão que, de princípio, devia ser constitucional. E relegar nas suas atribuições singelas um órgão que é constitucional, que, vamos nas questões materiais, da intenção histórica do legislador, foi a sua timidez contextual de um país que saía de um processo de censura e controle dos mídias.
mesmo que a lei de imprensa tenha previsto o Conselho Superior integrado na Constituição, na revisão de 2004, havia essa timidez. Era a primeira experiência nós assistir. Mas não é por causa também o grande problema que eu sinto aqui no nosso concordo é que quando fala-se de assuntos ligados à comunicação social, como os próprios mídias têm um poder, digamos assim, de produzir narrativas, o próprio legislador sente-se um pouco acuado, no sentido, acho que todos concordamos que Moçambique precisa de uma entidade reguladora. Todos nós concordamos que no modelo em que funciona o Conselho Superior da Comunicação Social, digamos aqui é uma do morto, que não funciona, não existe ali para florear, mas não tem. O meu ponto é a minha questão, no fundo, eu isso que eu queria perceber, no fundo, quer-me parecer que sempre que há uma tentativa de reforma da legislação, principalmente do direito da comunicação social, a própria comunicação se trata de inibir esse debate. Não concorda com isso? Não. Nós, como mesa, aliás, somos dos primeiros e concordamos em todas as letras que tem que haver regulação. E há quem pensa quem deve fazer a regulação no seu ponto? A regulação tem que ser feita por uma entidade independente e que tem uma proteção e dignidade constitucional. O doutor Nhanara está a propor uma revisão constitucional. Aí eu ia já para o segundo ponto. Ia já para o segundo ponto, quando fiz a primeira pergunta retórica de que irá a lei ordinária não revoga, já está clarificado, mas cria um órgão que, de princípio, devia ser de natureza constitucional. Esse é que algumas competências que eu vejo da autoridade aqui criada conflituam com o Conselho. Esse é o ponto. O segundo ponto é o Estado moçambicano está numa rampa de rever a Constituição. Ok? Não. Eu entendo. Vamos ao diálogo também. Não vamos ao diálogo. Vamos introduzir. Mas vamos criar também uma comissão técnica, lá um subgrupo para discutir essas leis. Aproveitamos a boleia. Da forma como você tem colocado. Vamos parar com esse trabalho aqui. Vamos ao diálogo. Não, a comissão tem diálogo. Não. São propostas para o diálogo, mas também. Não, doutor Nhanara, vamos ser claros. Se o doutor Nhanara começa a colocar questões constitucionais, estamos a dizer claramente que esse exercício está sendo feito neste momento. Não pode proceder, não pode prosperar. Vamos ao diálogo, porque é lá onde foi dito que tem que se mudar a Constituição, ou nem por isso. Mas é um dos pontos que eu estou a levantar. De que eu entendo todo o exercício que está a ser feito. Contudo, aqui temos perante conflitos. Estamos no impasse. E há uma oportunidade que o país tem. Ou o legislador, ao propor a lei ordinária, pode propor uma emenda específica à Constituição, naquele artigo 48, introduzindo a autoridade reguladora em vez de conselho, ou tem a oportunidade, para nós, como mesa, a recomendação é simples. A saída deste debate, não esperando-se o diálogo político, em sede... Nós terminamos em 2029. Exatamente. Para garantir a aprovação deste pacote. E aquele artigo 48 diz respeito a este pacote. Então não seria uma grande negociação. Uma vez que o pacote introduz elementos fundamentais para responder ao contexto, e esses elementos requerem mexidas. Conformar a Constituição. A Constituição. Porque aquela Constituição não estava errada no seu tempo histórico. Mas a realidade tecnológica veio mexer com o setor e urge regular. E estamos com um problema que a história criou, a história da Constituição. Então, penso que uma das grandes recomendações é sim continuarmos, mas com uma visão política clara de que é preciso tocar no artigo 48 para acomodar uma das coisas. Primeiro, alternativamente, clarificar os poderes do Conselho. Se o nome Arcos for bonito, a Constituição carrega Arcos. Para nós não interessa o nome. Para nós é como é que nós fazemos as coisas respondendo ao direito e a não ferir a Constituição. Doutora, esse é o nosso ponto. Concorda com essa perspectiva?
Concordamos, e é o que se pretende com este processo de auscultação. Que este debate role e que vamos ver até lá o que posicionamento é que vai ser relativamente a este ponto. Mas estamos cientes, sim, que poderá haver necessidade de fazer mexidas na Constituição, e também temos exemplos a nível internacional de países que fizeram esse exercício. Porque, de fato, as duas entidades querem parecer que não podem vamos usar aqui o jurista de que não podem conviver, não podem no mesmo espaço. Bom, nós entendemos que elas complementam. Acha que pode ser Nós entendemos que elas complementam-se pelo fato do Conselho ter mais mandato para questões éticas. Nós entendemos por conta disso que elas podem complementar. O Conselho também tem questões de disciplina. Quando estamos a falar de questões de disciplina... Que é muito discutível também a função de disciplina. O que é isso de disciplina? Do Conselho Superior. Sim. Então o debate está aqui. Vamos ver. Um ponto fundamental. Eu ouvi essa argumentação. Esse é meu entendimento. De que precisa-se criar uma entidade reguladora de que todos nós... Doutor Janara concorda com a necessidade de tirar a autoridade reguladora. Quem está a analisar o processo acha que não está evidente que o Conselho é regulador. E o que se produz como argumentação? Que, não, é que o Conselho tem responsabilidades um pouco mais éticas. Mas vamos lá a um ponto fundamental. Hoje a lei está a criar o que nós chamamos de carteira profissional. Este é o instituto jurídico correto para lidar com questões éticas. Significa que, ao criarmos a carteira profissional, o objetivo da carteira profissional é fundamental. Mas essa questão da carteira eu queria discutir mais. Mas não é o debate agora. Mas estou a trazer um exemplo que volta a rebater que a tentativa de relegar o Conselho a não ser o regulador, e como não pode ser retirado porque seria uma violação à Constituição, leva-nos a buscar atribuições que nem são de um regulador. O regulador não tem nada a ver com a ética, sobretudo num ordenamento em que estamos a introduzir uma entidade correta de autorregulação. A ética é uma questão de autorregulação, de forma evidente. Então, há uma argumentação jurídica de que o Conselho lida com questões éticas. Se nós perguntarmos às mesmas pessoas que estão neste movimento, nesta linha de argumentação, onde é que está? Porque eles exigem-nos que o texto constitucional seja expressivo quanto às funções do Conselho. Podem nos indicar onde é que a Constituição fala de funções éticas do Conselho? Até porque a Constituição, não quero acreditar que o espírito legislador na década de 90 quis criar uma entidade ética para o projeto. Objetivamente que não. Acho que a ideia era termos um órgão de regulação, né? Mas pronto. Com a timidez natural de sair daquela altura. Porque nós estávamos a sair do Ministério da Informação. O comportamento e a relação das pessoas em função a órgãos que regulam. E foi esta a pressão que o Gabinfo sofreu. Sim. Não está escrito em nenhum momento que e não existe, nós fomos investigar isso. Há quem tenta argumentar que o Gabinfo foi criado para substituir o Ministério da Informação. Legalmente não existe. Não existe. O Estado moçambicano extinguiu por completo o Ministério da Informação e não criou nenhuma disposição transitória que substitua as funções do Ministério da Informação. Por uma questão de que o Estado tem que ter, o governo tem que ter responsabilidade sobre o setor público, tem que ter responsabilidade de implementar políticas e garantir o desenvolvimento do setor dos mídias. Cria o Gabinfo, naturalmente. Mas devido ao contexto e às práticas de relação mídia e políticos, há quem entendeu que não. Aquelas queixas que fazíamos para andarem atrás dos jornalistas no Ministério da Informação, quem tem que passar a fazer agora é o Gabinfo. Então, essas questões fazem parte, de facto, da nossa cultura. E podemos, olhando para a cultura política que era predominante naquela altura, a intenção do constitucionalista que amava a democracia, ao ser tímido,
ao dar essas atribuições. Para não assustar as... Porque, de facto, a palavra regulação, mesmo em contextos democráticos, introduz uma ideia de controle. uma Sim. ideia de controle. Então, eu acho que o constitucionalista e o legislador, que começou da lei de imprensa, eu acho que foi positivo, ele foi sábio. Era um processo de transição. Ele foi sábio a dizer, olha, vamos introduzir de forma calma esta ideia para socializá-la, olhando para a intenção e o contexto material. Porque depois as leis não se valem só por aquilo que elas dizem taxativamente, não é? Aliás, eu acho que a vantagem um pouco do direito administrativo, não é? É justamente a possibilidade que ele dá de interpretar os processos e responder às demandas, porque nele nem todos os atos estão previstos. Ele não consegue prever tudo isto. Então, penso que não é necessariamente o direito criminal que temos que dizer. O que não está escrito não é. Não é. Não, é um pouco nesse espírito que eu advogo a ideia de que. Por quê? Porque é difícil para nós dizermos arcos, porque a Constituição não diz arcos. Diz Conselho Superior. Conselho Superior. Se calhar vamos vencer aqui o nosso intervalo. Voltamos já na segunda parte para... vejo que esse debate não vai terminar hoje. Então, como nós dissemos, estamos a prever ter 3 debates em torno desta situação. Então, eu ia convidar os telespectadores para um breve intervalo. Voltamos dentro de instantes para esta Comissão Política, onde estamos a analisar aqui o pacote legislativo para a comunicação social. Até já. Saudações, boa noite. Estamos de volta para a segunda parte do programa Comissão Política. Nesta segunda parte do programa, vamos aqui fazer, vamos dar continuidade ao nosso... Só para encerrar essa parte da regulação. Doutora, parece que aqui começamos já com o primeiro impasse. Esse impasse que tem estado a ser apresentado aqui pelo Dr. Janal, se calhar vamos avançar para um outro tempo. Então, já está registrado um dos grandes problemas, debate aqui, é a questão do Conselho Superior e o órgãos de regulação. E essa proposta de colocarmos também lá no diálogo, né, para verificar essa questão. A segunda questão que está a ser discutida aqui é a questão da participação do Estado nos órgãos, eventualmente privados. O que é que efetivamente a proposta diz em relação a isso? Quer o governo, ou o Estado, digamos, o Estado através do governo, capturar os órgãos de comunicação social, como tinha sido dito? A atual lei de imprensa que vigora há 30 anos tem esta redação e durante todo este tempo o Estado nunca utilizou este artigo para apropriar-se, nem para interferir, nem para... E todos os adjetivos que estão aqui a trazer de nenhum órgão privado. Então trata-se de uma norma herdada, nunca foi aplicada com intenções políticas. E, se hoje desperta debate, é um bom sinal. Qual é o objetivo efetivo dessa discussão? É um bom sinal de maturidade democrática do país. Mas o que se pretende com aquele articulado é que o Estado intervenha, por exemplo, numa situação de um órgão estratégico, um órgão de comunicação social estratégico, que tenha, vamos lá, por exemplo, uma situação de falência, não consegue continuar a operar, manter o direito à informação dos moçambicanos. A ideia é essa. Não, é que, por exemplo, eu coloco isso aqui, eu vou ver a opinião do Dr. Janata, porque na banca existe aqui chamamos bancos sistêmicos. E temos visto em muitos países, esses bancos sistêmicos, quando tiveram dificuldades, o Estado injetou capital nesses mesmos bancos. Eu não vejo, não sei se o Dr. Janata tem algum problema o Estado numa situação como a STV, por exemplo, que é uma televisão sistêmica, uma TV sucesso por aí, está em dificuldade em algum momento, o Estado injetar lá capital numa perspectiva até de permitir que os moçambicanos tenham direito ao pluralismo. Há algum problema nisso? Sim, sim. Qual é o problema? Posso começar do exemplo que deu dos bancos. Sim. O Estado não se apropriou dos bancos. Sim, mas o Estado até podia ter um banco. Não, mas no caso, quando houve crise na Europa, vimos o Estado injetou capital naqueles bancos privados, porque alegou que aqueles bancos são bancos sistêmicos, cuja deixar falir aqueles bancos ia criar um problema muito sério na economia. Sim. A minha questão é, numa situação em que, num país como o nosso, que todos nós conhecemos a fragilidade dos órgãos de comunicação social,
existem canais de televisão, estou a falar de televisão também, quem sei de televisão, que são canais de televisão sistêmicos, importantes, digamos assim, para essa arquitetura de liberdade de informação também que é a fazer. Estou a falar, por exemplo, a STV é uma TV de sucesso, a MBCN não é uma TV de sistema, tem dificuldade. Qual é o problema do Estado, digamos, injetar capital numa perspectiva transitória para permitir que aquele órgão não possa, digamos assim, fechar as portas com todas as consequências, sejam depois do desemprego, tanto do ponto de vista também da liberdade de imprensa. Qual é o problema aí? Vou explicar, é muito simples. Vou começar mesmo do exemplo dos bancos. Sim. A falência do banco cria porosidade na economia e lesa o sistema econômico financeiro por completo. Esse é um ponto. E temos que descartar essa analogia. O segundo ponto é o Estado tem um mandato constitucional de garantir o acesso à informação e que este mandato é operacionalizado por lei, que é criar órgãos públicos de comunicação social. Este é o ponto. E esses órgãos, o próprio Estado é proibido de ter ingerência. Um dos nossos pontos nessas leis é que as leis não estão a garantir que o Estado, através do governo, não interfira nesses órgãos. Porque, em regra, apesar de que o governo tem o poder de gestão, é importante que haja regulamento, uma regulação clara que garanta que este poder de regulação não interfira na independência desses órgãos. Porque a pior forma de ingerência na independência é financeira. Esse é o ponto fundamental. Isto é, mesmo aqueles órgãos que são públicos, as leis deviam protegê-los para que não recebam diretamente o dinheiro do governo. É uma das recomendações que nós... do Estado, por isso que estamos a dizer que uma das recomendações... Exato, uma das recomendações desta lei, depois vou explicar mais o terceiro ponto. Uma das recomendações desta lei é que os meios públicos sirvam aos cidadãos e, servindo aos cidadãos, não recebam, não seja aprovado o seu financiamento do contrato de programa através do governo, mas sim através do Parlamento, incluindo os mecanismos de constituição das administrações dessas empresas. Devem ser profissionais, concurso público, e que isto tem que ser também gerido a nível do Parlamento. E esses órgãos respondem diretamente ao Parlamento, não ao governo. Por quê? Porque os governos têm cota parte interessada e, na sua totalidade, e por regra democrática, um governo é de um partido político. Se for anotar, a lei proíbe aos partidos políticos de terem órgãos de comunicação social, de radiodifusão. Então, se nós dizemos que um governo pode financiar um órgão, estamos a dizer que indiretamente o partido, naquele mandato, é detentor de órgãos, de forma material. Uma interpretação de generador. Não violar o princípio muito certo das leis. Mas é um facto. Doutor Nana, acho que é isso. O que o doutor Nana quer dizer, o governo pode ser de um partido político, mas não é extensão de um partido político. Mas quem são os que estão num governo? Não são políticos da Frelimo ou da Renamo, ou por aí. O doutor Nana está trazendo aqui uma perspectiva muito perversa de interpretar as leis. Não. É a perspectiva correta de perceber por que os mídias têm que ser independentes. A forma de controle mais perigosa é o controle financeiro. E para terminar, porque é contra essa perspectiva do Estado de ter outra coisa. A própria Constituição diz que protege e promove a iniciativa privada. Significa que o Estado, o que tem que fazer para as empresas privadas é criar estímulos. Isto é, tem que criar almofada. O que nós estamos a dizer é, se o Estado dissesse essas câmaras, para uma indústria tão frágil como esta e que não rende, e só estende os deveres de Estado. Os órgãos de comunicação social, coitados, o que fazem em todo o mundo é estender o dever e o direito ao Estado de promover o direito à informação, à diversidade cultural. Esta lei está a introduzir isto. Mas em nenhum momento esta lei diz que o Estado deverá criar incentivos ao setor. Pelo contrário, diz que o Estado pode tomar. Se tu for já ver, por exemplo, a área de agricultura, que é fundamental. O Estado, nas suas leis, é claro que
haverá incentivos aos investimentos. O que nós queremos como MISA é que o Estado não tenha que dizer que vai tomar as empresas. Não. O Estado tem que dizer, vai criar mecanismos claros através de regulamentos que permitem que a MBC importe câmeras, no mínimo tenha 3 carros sem pagar direito. Essas coisas. Então, esta lei, em vez de, naquele artigo, nós como MISA argumentamos que se troque aquele artigo pelo artigo que introduz almofadas de incentivos para o desenvolvimento do setor, via redução de impostos, taxas, essas questões todas. Por quê? Porque essas empresas são pobres e dependem muito de publicidade. E é a função do Estado proteger essas Mas, empresas. doutor Janel, vamos olhar as coisas de uma forma muito mais direta. Por exemplo, então está-se a reclamar muito desse artigo. Mas nós sabemos, para quem anda nessa indústria aqui, 70% ou 80% da publicidade dessa indústria, televisão, rádio, jornais, é garantida praticamente pelo setor empresarial do Estado, que é dirigido pelo governo, e interpretando-se, fazendo uso da sua interpretação, que de forma indireta é o partido. Podemos chegar. Quer dizer, o Estado querendo tomar, de facto, tem instrumentos bastantes para o tomar, sem precisar de uma lei. Não acha que também é um pouco aqui de inflexibilidade, digamos assim? Não, é um ponto importante, que é que está ausente, estamos a falar ainda da lei da comunicação social, que está ausente na lei de radiodifusão. As empresas que requerem muito investimento são televisões e rádios. E as televisões e rádios gozam de incentivos e isenções. E para aquelas televisões estratégicas, como disse, há algo que está omisso nesta lei, que seria uma grande oportunidade para eles, que é, para além da televisão pública, a estratégia de migração digital tinha previsto que vai se definir quem opera em sinal aberto. E esta definição, por exemplo, do ponto de vista de lei, é um grande incentivo protetor. Por quê? Porque é o Estado onde pode dizer que não, para aqueles que operam em sinal aberto, estamos a estender a nossa função do Estado de garantir o acesso à informação. E via lei vai prover esses incentivos. Ter uma espécie de um contrato de programa também. Exatamente. Porque podia ser, sob o ponto de vista de liquidez financeira ou outro tipo de mecanismo que permite, por exemplo, o facto de as plataformas de distribuição serem obrigadas, vamos supor que fosse a MBC, serem obrigadas a distribuir de bordo. Gera uma grande rampa para esses canais estratégicos e que iriam ser avaliados num período de 10, 15 anos. Então, penso que há várias formas que asseguram a independência que o Estado tem de incentivar e proteger as empresas privadas e não o que se coloca naquele articulado. E como dizia a doutora Silvia, que nós, como MISA, temos reclamações já da lei antiga. E um ponto importante também é, à medida que vamos debatendo, como disse, vamos nos dando conta de aspectos que nós achamos que devem ser aperfeiçoados na lei. E este aspecto nós achamos crítico e é importante, de facto, mesmo sendo uma herança, ser revertido por o que nós chamamos, se é que de facto o Estado quer salvar a indústria, seja revertido por incentivos que reduzam o peso operacional dessas grandes empresas televisivas, sobretudo a televisão, porque requer grandes investimentos tecnológicos. Doutora, só para fecharmos esse tópico aqui, estarão disponíveis. Já estamos claro que não concorda com essa interpretação do Dr. Nhaná. Há algum aspecto inovador do ponto de vista de incentivo, digamos, aos órgãos privados que esta nova proposta traz? Não, de fato, não, a lei estão omissas, as duas propostas estão omissas em relação a essas propostas. Este ponto da participação do Estado, eu de fato não concordo com a remoção. Acho que se calhar estamos a emocionar hoje, mas amanhã iríamos removendo, iríamos se calhar em algum momento nos recordar, já tivemos um articulado que protegeria um bocadinho a indústria. Exato. Eu acho que em vez da remoção devíamos criar salvaguardas de transparência, que seja um apoio, por exemplo, temporário, porque estas questões não estão Ou seja, não o estão Estado lá não estaria lá estabelecidas. a deter, nem podia também o Estado
tomar no final. Exatamente. Então, minha opinião, meu pessoal mesmo, é que em vez de remover, que se reforce aquele número com salvaguardas de transparência. Eu acho que as Janeiro, questões. Doutor Janeiro duvida muito. Não é dúvida. Suspeita muito Não é dúvida. das intenções Não é do dúvida. Eu tenho Esse é o segundo articulado a ser tratado de forma interpretativa, não na sua ipse verbi. Por quê? Na ipse verbi diz uma coisa e a interpretação diz outra. Então, a recomendação é ao governo: se a interpretação for essa, que se transforme em ipse verbi. Já estar expresso. Porque aquele artigo é como aquele artigo que diz para as empresas de comunicação estrangeira não se dá permissão para mais de 2 repórteres. Então, ouvimos uma opinião que dizia, nas reivindicações das auscultações, não, é para proteger os jornalistas nacionais. Para serem eles correspondentes. Mas é a interpretação da pessoa que está na auscultação. Não é o que a lei diz no seu verbo. Então, se for essa a interpretação, tem que estar ninguém disse que isso que disse na interpretação não é legislável. Exato. Então, coloca a lei a dizer justamente o que está a dizer na interpretação. Que para salvaguarda de interesses nacionais, os órgãos de comunicação estrangeira não podem contratar mais do que 2 estrangeiros. Do resto devem ser nacionais. Então, os juristas vão saber escrever isto que eu disse. Porque é possível escrever sem lei. Então, mas não é o que a lei está a dizer aí. Então, é o mesmo caso deste articulado. Concordo com a interpretação da doutora Silvia. E se for essa, estão bem-vindos que se coloca no verbo do texto da lei para que seja claro. Eu não quero ser... Mas é por isso que estamos em... ao livre-arbítrio. Temos que tomar, temos que sair. Tem que estar claro. Não, é por isso que estamos em consulta pública. Essas ambiguidades, vamos corrigir e ajustar. O que se quer é que se modernize o pacote e que o setor seja devidamente regulado. A outra questão que é colocada é a questão também que é a questão da carteira. No passado, essa questão também foi muito colocada em debate. Eu lembro de um artigo, se não for do Nhashot, acho que foi do Celso Manguana, que dizia fiquem com a carteira e nós ficamos com o jornalismo. Essa questão da carteira, qual é o consenso? Qual é o objetivo? Acham que o jornalismo exige uma carteira profissional? No caso, claramente. Felizmente, essa questão tem consenso e a proposta, diferentemente da versão de 2020, remete à questão da carteira à autorregulação. Então, nós, neste processo de auscultação, temos como parceiros também o Sindicato Nacional de Jornalistas. Será a autorregulação, os profissionais, será criada uma comissão de carteira profissional? Será criada uma espécie de ordem, tal como nós temos as ordens de advogados, de médicos. O que se quer a ideia é um sistema como aqueles. Na Guiné-Bissau tem uma ordem de jornalismo, mas acho que é dos poucos países. Tem uma ordem. Sim, os outros países têm comissões. É por isso que quando falam-se muito dela, eu fiquei um pouco apreensivo. Então, por via disso, pode ver que a lei está um bocadinho tímida, só tem 2 artigos sobre, ou um, que remete à lei própria. Não, eu acho que carteira profissional por motivos resolve o problema. Talvez aqui é onde nós coincidimos, mas por argumentação diferenciada. Não é? Entendemos e nós conseguimos arrancar esta argumentação para uma linha, porque na proposta inicial o governo omiscuía-se e isto foi corrigido. É uma das coisas que achamos que valeu a pena o debate das versões anteriores. Esperamos que de facto na próxima versão, por valer a pena o debate, alguns pontos que nós discutimos aqui também se vejam melhorados. Agora, o que nós colocamos como no parecer é que, de facto, a lei tem que institucionalizar, ok? E depois, por uma lei própria,
se cria um mecanismo. Depois eu vou comentar esses receios, pelo menos. Vou naquilo que nós concordamos e o que falta. O que é que está a faltar? Dentro do artigo 1 e 2, nós entendemos que tem que haver um artigo no meio que clarifique o mecanismo de gestão. Porque é para da gestão da carteira. Por quê? Porque a lei vai operacionalizar este mecanismo. Não pode estar omisso. Isto é, a lei da carteira profissional. Então, eu acho que seria de uma lei ou de um regulamento? Não, será lei. Nós recomendamos que seja lei. Por quê? Porque se nós colocamos na forma de regulamento, estamos a colocar o jornalismo como uma área diferenciada sob o ponto de vista de estatuto. Porque as outras áreas... Temos uma lei que operacionaliza o pacote da comunicação social. Então, essa lei também vai remeter para uma outra lei. De igual forma que temos que ter o estatuto do regulador, que é a lei. Sim. Por exemplo, a ordem do advogado é uma lei. A ordem dos engenheiros. Então, esta é uma área profissional que tem dignidade constitucional. Aliás, nem a ordem dos engenheiros tem a provisão constitucional de que o jornalismo tem. Isso devia derivar de forma eminente do próprio fundamento constitucional. Então, é legítimo que o mecanismo da gestão da profissão do jornalismo seja via lei. Este é o ponto. Isso nós estamos de acordo agora. O dos receios. Entendemos os receios. Há uma história e havia receio, e este que o governo emendou foi sábio ao fazer essa emenda, de que talvez o risco de a própria lei indicar que o sindicato era maior. Com todas as interpretações. E justas. Isso derivou do sistema político de que nós passamos como país. O que nós temos como sindicatos teve mesmas designações. Estavam a usar os mesmos espaços. Que eram os movimentos sindicais, que eram braços do mesmo partido que está no poder hoje. Então, é justa a colação simbólica, histórica, de que as pessoas carregam ao sentido político que se atribui a essas instituições. Mas também não seria normal ser um sindicato a atribuir carteiras também. Acho que... Há países que, por questões democráticas, os sindicatos foram sempre sindicatos. Por exemplo, Portugal, a comissão da carteira profissional está sediada no sindicato. Mas a história política do sindicato em Portugal tem uma noção totalmente diferente. Foram sempre órgãos de luta. Exatamente. Diferentemente da história do sindicato em Moçambique, que foi um braço ideológico dos jornalistas do tempo do Partido Único, que na transição foi transformado. Era uma organização de massas. De massas. Então, tem uma história diferente. O jornalismo estava ao serviço da revolução. Exatamente. E a lei o governo, nesta proposta, entendeu a argumentação e os receios de todos. Mas não clarifica quem vai meter. O que nós queremos é que um dos que diz será uma associação, será uma comissão de carteira profissional. Porque se ela diz é comissão de carteira profissional, eu mesmo te dizer ordem dos advogados. Por quê? Porque ao instituir e ao dar esta designação, está a dizer quem vai gerir. Então, no caso dos jornalistas, não vai se chamar ordem, vai se chamar comissão ou vai se chamar Associação Moçambicana dos Jornalistas. Seja a designação, as designações mais comuns, negando na nossa história a ideia de sindicato, seria mesmo comissão de carteira profissional ou associação. Então, seria um órgão de autogoverno. Exato. Os próprios jornalistas. Mas olhando para a situação aqui, ia ser também um pouco complicado. A maior parte dos jornalistas aqui trabalham para órgãos públicos. Pelo menos o setor público é o maior empregador de jornalistas. Não é por isso. Mas aí o ponto... Aí interpretaríamos da perspectiva do Antônio Adignal, eles trabalham para o Estado é controlado pelo governo, o governo é do partido, logo... Não, aí é diferente, pelo menos, por uma razão muito simples. Porque estamos a falar de uma entidade de autogoverno definido por lei e que nasce num contexto
cuja demanda é O democrática. grande problema do Tonho é que há esse problema de reconhecimento. Né? Muitas vezes, e pelo menos nos últimos anos, até tem estado a baixar muito esse debate. Havia a questão de quem olha para um jornalista que trabalha no órgão público, olha, logo vai tipificá-lo como um pro-governamental. E quem olha para um jornalista que trabalha, por exemplo, no órgão privado de comunicação social, é um anti-governo. Ou seja, sempre viveu-se nesta polarização de ver as pessoas. Então, como é que nós depois... Mas eu acho que Belmiro resolve um pouco disto também. Porque, apesar, um dos problemas que temos, de facto, como classe, é que não temos um espaço comum. Isso é mau. E criando uma associação, uma comissão de carteira profissional, íamos dizer, olha, cada um com os seus interesses, mas há um espaço comum do qual nós concordamos que nos identificamos nele. Eu acho que esta é a preocupação fundamental. Exato. Nós já estamos no fim do programa. Eu pedi que ela começava mesmo com a doutora Sílvia para as últimas considerações. Como eu disse, é o primeiro debate. Teremos mais 2 e provavelmente o terceiro, se calhar vamos aumentar mais 2 cadeiras aqui, mas manter aqui, trazer aqui a doutora Sílvia, a doutora Ernesto, para mais 2, se calhar alguém que represente o próprio Conselho Superior e mais uma entidade para fecharmos esse debate. Se calhar umas últimas considerações, doutora Sílvia. Obrigada. Só esclarecer que o processo de aceitação ainda está em curso. Ainda estamos a receber em formato online as propostas de lei para tal, as contribuições. Para tal, é só aceder à página web do Gabinfo, poderá descarregar as propostas de lei e também preencher formulários ou por e-mail e submeter-nos qualquer contributo. Nós estamos abertos ao diálogo. Obviamente que nenhuma proposta é perfeita. O que estamos a fazer é colocar o tema em debate e isso por si só entendemos que já é um ganho democrático. Então, o nosso compromisso é mesmo esse, ouvir, melhorar as propostas de lei e esperamos que ao fim deste processo de auscultação tenhamos propostas de lei da comunicação social e da radiodifusão em versões revisadas. Obrigada. Eu também me revejo, talvez pode não ser no sentido de que a doutora mencionou, mas eu olho para estes documentos como drafts, dos quais foram feitos por seres humanos e que vieram para nós para podermos contribuir e melhorar. E que gostaríamos que o governo pudesse olhar para os nossos argumentos e o seu mérito, no sentido de efetivamente fazer valer esse espaço que abriu para que... O processo da sua opinião está sendo inclusivo dessa vez. O problema até não é a inclusão. Nós sabemos muito bem que é importante ouvirmos as opiniões de todos, mas há momentos muito mais técnicos. Nós nos referimos aqui a questões críticas e altamente técnicas do direito que devem ser vistas por especialistas. Então, essa é que era a minha grande recomendação, que, para além das auscultações, que o governo também pudesse prestar atenção às opiniões técnicas especializadas e independentes sobre essas matérias. Penso que este tem um valor crucial para o sucesso do processo. Uma coisa é o Nhanal a comentar e a outra questão é quem vai olhar para o mérito e também vai fazer o check and balance da proposta do governo sob o ponto de vista mais técnico. Então, queria agradecer ao doutor Nhanal e também à doutora Sílvia por este debate. Nós voltaremos nas próximas edições, conforme eu disse, com mais 2 debates em relação a estas matérias. E para si, caro telespectador que nos acompanhou neste debate, muito obrigado pela audiência. Nós voltamos na próxima quinta-feira com mais debate. Boa noite, até lá.